Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre um dos últimos grandes lançamentos da Disney no ano, né? Eu acho que nos cinemas da Disney esse é o último, né? Teremos mais um lançamento aí da Sony, que é o Homem-Aranha, mas da Disney mesmo esse é o último grande filme. Mais um filme desse ano repleto de filmes musicais, de grandes filmes musicais. E será que esse aqui está no patamar dos melhores filmes musicais lançados esse ano? Ou será que esse aqui entra pro hall das decepções lançadas em 2021? Bom, se você quer saber a minha opinião, primeiramente eu peço para você se inscrever no canal, se você é novo por aqui, e já deixar o like nesse vídeo. E agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. West Side Story. Amor, sublime amor. Novo filme da 20th Century Studios dirigido por Steven Spielberg. No ano dos musicais, como está sendo chamado 2021, foram lançados diversos filmes. Filmes que decepcionaram pra caramba, mas também filmes que não só fizeram o sucesso esperado, como surpreenderam pra caramba na qualidade. Entre os filmes que mais me surpreenderam e que até agora estão entre os meus favoritos, não só do gênero no ano, mas sim do ano inteiro, estão, por exemplo, In the Heights e Tic Tic Boom, ambos com envolvimento de Lin-Manuel Miranda. Tic Tic Boom dirigido por ele e In the Heights baseado em um trabalho dele para Broadway, com inclusive uma atuação dele. West Side Story, sem sombra de dúvidas, era um dos filmes que eu menos tinha expectativa criada. Eu já havia assistido ao musical, eu já tinha ouvido as músicas, eu já sabia do tamanho que esse musical clássico tinha, porém a gente sabe do retrospecto recente de Steven Spielberg, sabe como ele tem trabalhado em filmes mais ou menos ultimamente, né? E também quando o assunto é remake, a gente também sempre fica com o pé atrás, porque é muito difícil que atinja o patamar do original. Então eu tava com as minhas expectativas bem controladas, apesar de ter uma grande curiosidade para assistir ao filme. E é com muita satisfação que eu venho dizer a vocês aqui do canal que West Side Story está, sim, e com certeza, sem sombra de dúvidas, entre os melhores filmes musicais de 2021. Digo mais, para mim West Side Story é um dos fortes candidatos a ser o melhor filme musical lançado esse ano. E digo mais, para mim ele é um dos melhores filmes musicais lançado no século 21 inteiro. O filme é espetacular. Obviamente, boa parte desse sucesso, né, dessa qualidade presente em West Side Story não é mérito só desse filme, pelo filme ser um remake de um filme clássico de 1961, que por sua vez é uma adaptação de um musical, né, de 1957, que por sua vez é inspirado em Romeu e Julieta de Shakespeare. Ou seja, né, boa parte do sucesso vem de uma construção, né, de inspirações aí que foram se um inspirando o outro até chegar no presente. Mas é muito bonito de ver como West Side Story de 2021 consegue pegar tudo de bom que havia sido produzido, que havia sido feito no musical clássico e melhorar demais, e tudo que poderia ser ruim daquele filme descartar ou melhorar, né? Esse filme aqui ele é uma grande evolução daquele musical clássico, o que é raríssimo. Acho que eu nunca vi no cinema um remake que consegue melhorar o filme clássico. É nítido o respeito que o Steven Spielberg e toda a equipe que trabalhou nesse filme aqui tem pelo musical clássico, né? O filme ele faz diversas referências, o filme reconstrói momentos clássicos e icônicos, e quando esses momentos aparecem na tela, eles são feitos de maneira tão respeitosa e tão bonita que você se arrepia, principalmente se você é um fã do musical clássico. Existem momentos que são acenos ao filme clássico que não tem como você não deixar um grande sorriso no rosto ou você não se emocionar demais. Inclusive o West Side Story é bom nisso, é bom em ser emocionante. O filme ele tem muito mais carga emocional, ele tem muito mais peso e muito mais amor dentro dele, e é nítido isso, e isso faz com que o público apaixonado não só pelo clássico, mas que se apaixona por esse filme novo, também carregue todo esse amor, essa emoção e esse peso. Não tem como você não se arrepiar, como você não ficar eufórico com os números musicais, como você não se emocionar nos momentos mais bonitos ou nos momentos mais dramáticos de West Side Story. O clássico de 61 já era um filme extremamente revolucionário naquela época, apresentando pautas extremamente relevantes para aquele momento e que são difíceis de ver em filmes daquela época, né? O filme ele fala bastante das questões racistas, né? Essas questões envolvendo preconceito que são até hoje muito relevantes e muito fortes nos Estados Unidos, além de apresentar até pautas LGBTs em um filme. Estamos falando de um filme de 1961, galera, então percebe-se que ele é um filme muito à frente do seu tempo. E o West Side Story pega todas essas pautas e aprofunda ainda
mais. Se o primeiro filme já era grande por apresentar esse tipo de debate, esse tipo de reflexão, sendo antigo na época que ele é, o West Side Story de 2021 é melhor ainda ao pegar essas pautas relevantes e aprofundá-las e deixá-las ainda mais fortes. Eu diria isso principalmente da pauta relacionada ao racismo, essas questões de preconceito que são muito fortes nos Estados Unidos até hoje. É até triste você ver isso, porque um filme de 61 fala sobre essas coisas, sobre o racismo que os americanos têm, sobre toda essa batalha de pessoas diferentes, como se elas realmente fossem diferentes, né? Lá é muito isso, ou você é americano ou você é porto-riquenho, a gente não pode se misturar. Essa coisa triste que existia naquela época, é triste você ver que perdura até hoje e a gente precisa fazer de novo um filme falando sobre isso, sabe? Parece que os americanos não aprendem nunca a se respeitar, a respeitar o seu próximo, independentemente da etnia, da cor da pele, da opção sexual. Então é muito triste você saber que 60 anos depois daquele filme, essa pauta precisa ser reforçada porque ainda não se aprendeu nada, né? E é bonito ver como o filme ele reforça isso, ele aprofunda isso, o filme fica ainda mais reflexivo, o filme debate de maneira muito mais profunda, muito mais inteligente, né? O que com certeza eleva demais o patamar desse filme. Porém, na questão LGBT, eu acredito que esse filme aqui ele é um passo atrás ao que tinha sido estabelecido naquele filme lá. Existe um personagem que é uma menina, mas ela se identifica como homem, né? E ela tenta entrar para uma das gangues e ela vive sendo enxotada pelos membros da gangue por ela não ser um homem biologicamente, né? Aí o filme trabalha isso, a maneira como ela impõe, né? Que ela realmente é homem, ela se identifica como homem e até o momento onde é bonito ver que ela é aceita pela gangue, que a gangue aceita ela como homem, né? Esse filme tem isso, mas esse filme não foca nisso. Talvez o foco na história principal, em toda essa trama envolvendo as questões raciais, deixou essa trama um pouco ofuscada, né? Tá lá, mas eu gostaria que fosse tão bem aprofundada como é essa trama racial. Uma coisa que com certeza é uma evolução nesse filme aqui, comparado ao clássico de 61, é a maneira com que esse filme aqui se aproveita da violência. No primeiro filme, quando existem brigas, lutas, essas coisas, até na própria guerra, é tudo feito de maneira mais dançada, né? São números musicais, mais ou menos, né? E as brigas, na verdade, são coreografias. É realmente uma dança que insinua a briga, né? Que é muito bonita, inclusive, né? Mas o West Side Story de 2021 pega esses momentos e transforma em batalhas mesmo, né? O filme meio que separa duas coisas, você tem esses momentos mais dançantes, né, e até bonito quando tem essas coreografias, tem um número musical lindo, né, que é uma briga, que com certeza combina com o filme, mas nos momentos mais fortes, nos momentos mais impactantes, o filme realmente parte para a violência e abusa bem da violência gráfica, das pancadas, né, o que é muito bom, até porque isso ajuda a construir essa tensão de maneira mais tensa, né. Inclusive, se a gente levar em consideração que esse filme aqui conta uma história que a gente já conhece, né, isso é bom, porque pelo fato de a gente já conhecer a história, é muito fácil da gente antecipar os passos que os personagens vão tomar, né? E a gente acabar não entrando no clima tenso da história por a gente já saber quais são os próximos passos, né? Agora, se o filme abusa mais dessa violência e, além disso, o filme constrói muito bem essa tensão, isso contribui para que a gente fique novamente envolvido com a história, né? Confesso para vocês que eu fiquei até mais envolvido e mais tenso assistindo esse filme aqui do que assistindo ao clássico, mesmo sabendo da história. A gente não pode deixar de elogiar o filme tecnicamente também. O design de produção do filme é espetacular. Cada mínimo pontinho, toda a construção de época, né? Todos os cenários são lindos, são detalhados, são respeitosos com o que existia na época, sem perder o lado mais fantasioso do musical. Os figurinos são maravilhosos e são muito respeitosos aos figurinos do filme clássico, né? Fazendo referências muito bonitas, mas quando o filme precisa ser original, ele não deixa de ser original, sendo até mais bonito e mais criativo e um pouco mais colorido do que era o filme clássico, o que também é muito bom. A fotografia é espetacular em todos os momentos, inclusive nos números musicais. Os números musicais de West Side Story são perfeitos, são exuberantes, são vibrantes, e eu acredito até que esse filme aproveita melhor os números musicais, né? Eu tenho uma sensação de que os números musicais aqui passam mais rápidos e são mais divertidos, até porque a grande maioria das músicas nesse filme aqui, ela é um pouco mais acelerada, né? As músicas são mais rápidas, são mais ágeis, né? As coreografias são mais
requintadas, então você percebe que os números musicais são um pouquinho mais enxutos e o filme aproveita esse momento que sobra, né, esse tempo que sobra onde não é número musical, para inserir mais história e mais profundidade. Então, além do respeito e da excelente construção dos números musicais, existe também um melhor aproveitamento, até porque o West Side Story reconstrói alguns números musicais, né, muda eles de contexto, coloca outros personagens para cantar algumas músicas, né, mudando elas de contexto e dando novos sentidos para algumas músicas, o que é muito bom, o que mostra como o trabalho de adaptação é muito bem feito. Antes de ser um remake de West Side Story, West Side Story de 2021 é uma nova adaptação, o que é muito bom. E é isso que transforma esse filme aqui em outro filme. O filme não tenta viver às sombras do original. Ele respeita, ele referencia, mas ele é original. Ele conta a história de uma maneira nova, à sua maneira, o que com certeza é muito bom. Porém, se tem uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar, e ainda mais que eu tô falando das músicas, é que o terceiro ato de West Side Story pra mim é o mais problemático. Durante toda a exibição do filme, eu tava na minha cabeça que, caramba, eu vou dar uma nota 10 em 2021. Se eu não tô enganado, eu não dei nenhuma nota 10 pra filme novo esse ano ainda, e eu tava na expectativa de que o meu filme nota 10 do ano seria o West Side Story. Porém, pra mim o filme se perde no terceiro ato em um pequeno detalhe que quebrou bastante da tensão, que é a ordem em que duas músicas são colocadas. O filme já tinha sido corajoso o suficiente para mudar algumas ordens, para colocar outros personagens para cantar músicas renomadas e tal, então o filme poderia ser tão corajoso para deixar toda a tensão, todo o momento mais impactante do filme pro final. Porém, o filme tem o seu clímax, que é muito grandioso, que é com certeza muito melhor até do que o clímax do original. Porém, depois desse grande clímax, o filme insere um número musical da Maria, interpretada pela Rachel Zegler, que na minha opinião quebra bastante do clima dramático e de toda essa tensão que vinha sendo muito bem construída. O filme até recupera isso no final, mas na minha opinião, se esse número musical da Maria fosse inserido antes do clímax e logo após o clímax viesse toda a tensão do final do filme, para mim o filme manteria um clima mais dramático e mais sombrio que contribuiria para o final desse filme. Eu não gostei da ordem que as coisas são feitas, é um trabalho de montagem e uma decisão criativa que na minha opinião atrapalha bastante da experiência e isso me tirou do filme, sabe? Eu me desconectei bastante quando isso aconteceu. Você pode até argumentar que as coisas foram feitas dessa maneira porque na cronologia do que estava acontecendo, dos fatos ali, as coisas aconteceram nessa ordem, mas o filme não precisa necessariamente seguir a cronologia, até porque os dois eventos só se ligam quando um terceiro evento acontece, né? Os dois eventos, eu digo, o clímax do filme e o número musical da Maria. Então o filme poderia primeiramente contar o número musical da Maria de maneira mais leve e depois ir pro lado mais pesado da história, aí unindo com o número musical da Maria com aquele terceiro evento que acontece. Então, para mim, essa decisão criativa trabalhou bastante da história e no primeiro filme não era dessa maneira. Foi isso que me tirou um pouco do filme e que abaixou um pouco minha nota. Mas é o único, repito e reforço, é o único problema relevante de West Side Story e esse problema não faz diferença quase nenhuma no saldo final, porque o filme ele é muito espetacular em diversos aspectos. Falando do elenco, eu gostaria de começar falando do Josh Andres Rivera, que faz o Tino. Para mim, ele é o destaque negativo do filme. No primeiro filme ele não tem tanto destaque, ele é um personagem bem coadjuvante, mas ele tem a sua importância principalmente no ato final. E a maneira com que o personagem é construído nesse filme aqui estraga um pouco do que é feito no ato final, então eu não gosto, e também não gosto da atuação do ator. Para mim, o personagem poderia ter sido construído de outra maneira, e aí o ator poderia ser conduzido dessa mesma maneira na hora de construir o seu personagem. Para mim não funcionou o jeito que o Tino é introduzido nesse filme. Rita Moreno interpreta aqui a Valentina, que é a dona da mercearia lá, que abriga o personagem principal do Tony, né? Que no primeiro filme é um homem, nesse filme aqui é a Rita Moreno, e eu gostei dessa mudança, e eu gostei bastante da personagem. Ela é mais presente e ela parece ser até um pouco mais forte, um pouco mais humana do que o personagem do primeiro filme. É uma personagem mais aprofundada, que inclusive eu gostaria de ter visto um pouco mais em tela. E não posso deixar de falar do David Álvares, que faz o Bernardo, e do Mike Faist, que faz o Riff. São dois atores que me incomodaram na primeira vez que eu vi eles, até por eu estar acostumado com os atores que fizeram os personagens no primeiro filme, né? A diferença física deles me tirou um pouco, mas eles são tão bons e eles atuam tão bem que você consegue enxergar muito bem esses personagens dentro deles, e você até enxerga personagens melhores, mais bem construídos. Demorou para eu me acostumar, mas quando eu me acostumei, eles se tornaram o Bernardo e o Riff definitivos para mim. Dois excelentes atores em excelentes atuações, e o mesmo eu digo da Ariana DeBose fazendo a Anitta. Ela tá impecável, ela tem momentos
muito fortes. Ela entrega muita verdade, muito sentimento. Você percebe que ela tá sentindo toda a dor que a personagem dela sente. Inclusive, o filme insere até mais uma questão racial ali relevante pro filme nessa personagem. Então, eu gostei bastante da maneira que essa personagem foi construída e demais da atuação da Ariana DeBose. Ansel Elgort tá bem como Tony, ele tá longe de ser um dos destaques do filme, mas ele tá longe de atrapalhar também. Pra mim, uma atuação funcional e somente isso. O grande destaque do filme e o grande nome de West Side Story é a Rachel Zegler. Não sei se é assim que pronuncia o nome dela, que interpreta a Maria. Vocês já sabem, vocês sabem que eu conheço ela já. Conheço ela, né? Amiga minha, veio aqui em casa já, né? Vocês já devem conhecer ela, né? Vocês sabem que ela foi escolhida pela Disney para interpretar a nova Branca de Neve, o que gerou uma desconfiança em boa parte dos fãs, até porque ela é renomada na Broadway já, mas a gente nunca havia visto ela nos cinemas. Esse é o trabalho de estreia dela, então principalmente os fãs da Disney que estão ansiosos por Branca de Neve, estavam esperando o que será que essa atriz é, será que ela é boa desse jeito? E galera, não é que ela é boa, ela é sensacional, é um dos maiores nomes da geração dela, e olha que é o primeiro filme dela. Dá pra perceber o talento dela quando você percebe que a Disney confiou Branca de Neve pra essa atriz. Então com certeza ela vai conseguir carregar esse papel nas costas, porque aqui ela entrega tudo. Com certeza é uma personagem excepcional, muito bem construída e uma atuação perfeita. Perfeita, uma das minhas atuações favoritas do ano, e eu espero ver o nome dela indicado ao Oscar. De maneira geral, o West Side Story é surpreendente, é excepcional, é maravilhoso, é magnífico. Era um dos filmes que eu tinha menos expectativa, como eu falei no começo, mas o filme me surpreendeu demais. Tem problemas? Tem, mas está longe de atrapalhar toda a experiência. É um filme lindo, é um filme emocionante, é um filme gostoso de assistir, é um musical maravilhoso e sem dúvida um dos melhores, se não o melhor de 2021. Tá concorrido, né, como melhor musical 2021, porque temos grandes nomes aí, né, tá ali brigando com In the Heights e Tic Tic Boom pra mim, que são dois dos melhores musicais do ano também. Mas esse aqui tem muitos pontos a favor dele, provavelmente vai ser indicado ao Oscar de melhor filme, e se realmente for, eu vou torcer muito para que vença, porque eu gostei demais desse filme. Vou repetir o que eu falei no começo do vídeo, não é só um dos melhores musicais desse ano, é um dos melhores musicais do século XXI. Com certeza. Por isso, para West Side Story, eu dou uma nota 9. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Assistiu West Side Story? Não assistiu ainda? Se assistiu, gostou, o que achou? Concorda comigo? Discorda? Se não assistiu, vai assistir? Tá ansioso? Não está? Comente as suas opiniões aqui nos comentários. Vocês sabem muito bem que eu adoro ler os comentários de vocês e prometo responder os mais relevantes. E se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também não se esquece de deixar o like, que me ajuda pra caramba, mas não deixa dislike não, porque agora o YouTube tirou os dislikes, era legal ver quantos dislikes tinha. YouTube, devolve os dislikes, eu quero saber quantos dislikes eu tenho. Não se esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui. E é isso, muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final, até a próxima aí. Tonight, eu podia falar goodbye, goodbye, larai, lari, larai. O Daniel é do caralho. Parei.